Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, vamos reunir todo mundo da família aí, porque esse programa não é especial só para as mulheres, na verdade é um programa para a família, né? Nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, saúde física e nutricional da mulher. E a família, o esposo, os filhos, né, o pai, a mãe, faz parte desse contexto todo no sentido dos cuidados também. E nós vamos entrevistar agora a Clícia Uril. Ela que é nutricionista na Abrapec. Seja muito bem-vinda aqui conosco, Clícia. É muito bom receber você aqui para a gente poder falar, né, sobre esse mês especial, sobre o Outubro Rosa. Todos os olhares estão voltados, né, acerca dessa questão da prevenção, ao mesmo tempo voltados também às pessoas que passam, as mulheres que passam pelo tratamento, né, e assim, a sua profissão é fundamental, é relevante neste cuidar também. Mas, a princípio, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Clícia? Bom, então, meu nome é Clícia, eu sou nutricionista. Já tem 4, 5 anos que eu exerço a profissão. Não tenho formação em oncologia, mas a minha prática ultimamente tem sido bastante para oncologia. E é uma área que eu tenho gostado bastante. Que bacana! E como que você se percebeu desejosa cursar nutrição? Bom, a nutrição, na verdade, não era o meu primeiro plano. Olha! Eu só sabia que eu queria atuar na área da saúde, né? E eu gostava de pessoas, né? De trabalhar com pessoas, atendimento ao público. E aí, em conversa com a minha família, decidi fazer nutrição, né? Primeiramente, porque eu gosto de pessoas, gosto de falar um pouquinho de saúde e também por problemas meus mesmo. Eu estava com problema de obesidade, não obesidade, assim, né? Mas eu estava com problemas de saúde relacionada ao sobrepeso. Entendi. E aí eu precisava me cuidar. E aí eu vi na nutrição uma saída, né? E aí, durante o curso, eu acabei gostando cada vez mais da profissão. E é exatamente aquela questão de que aquilo que a gente experiencia e vê que é bom pra gente, a gente quer ver o resultado em outras pessoas também. E aí quando você falou, não, eu vou realmente ser nutricionista e cuidar. E aí, de repente, você se vê dentro da Abrapec, né? Que faz esse trabalho lindo, esse trabalho maravilhoso, né? Em relação às pessoas que fazem tratamento contra essa doença, contra o câncer, né? E aí você inserida lá, e você falou, não, a alimentação deles faz mais do que tudo, muito importante, né, que tenha todos os cuidados, né? E como que é a importância da saúde, da nutrição, né, para os pacientes que fazem tratamento contra o câncer? Então, na verdade, a nutrição, ela está presente não só no tratamento da doença, mas também na prevenção. Sim. Né? Hoje em dia a gente pode até dizer, assim, mais voltado para o câncer de mama, né? Que é a temática agora do mês de outubro. O que eu percebo na minha prática clínica? Que a maioria das pessoas que eu recebo, as mulheres que têm câncer de mama, são mulheres acima do peso, né? Obesas, ou que estão com risco para a obesidade, né? Aí eu percebi esse padrão, assim. Aí eu comecei a pesquisar, estudar a respeito e vi que existe uma relação muito direta, né? A obesidade é considerada um fator de risco para o câncer. Então, já aí temos a gente tem a importância da nutrição nesse momento, sem né? dúvida. E também tem algumas restrições acerca, né, durante esse período todo de tratamento. Tem algumas restrições também. Sim. Durante o acompanhamento nutricional, lembrando que ele deve ser individualizado, então sempre. O que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Cada pessoa tem um tratamento diferente. O câncer ele não é somente uma doença, ele dizem, né, na literatura, 100 doenças diferentes, né? Então tem tipos de câncer diferentes, tipos de tratamentos diferentes. Então a nutrição ela entra a partir dos sintomas adversos do tratamento, né? E aí existem algumas restrições e existem alimentos que podem ajudar nesse momento. E nesse momento é relevante que a pessoa também possa ingerir esses alimentos que são importantes e que vão favorecer. E quais seriam esses alimentos importantes? Bom, durante o tratamento, por exemplo, tem algumas mulheres que apresentam alguns sintomas, né? Por exemplo, mucosite, que é uma ferida na boca que dá muito comum no tratamento de câncer de mama. Essa ferida, ela dá por conta da imunidade, né, e tudo mais.
A nutrição, ela é importante nesse momento, porque a gente tem que mudar a consistência dos alimentos, né? Porque a pessoa não vai conseguir consumir um alimento que é muito crocante, muito duro, ela vai precisar mudar para uma consistência mais pastosa, né? Tem até alguns casos, dependendo do grau de mucosite, que existem vários graus, eu acabo usando um composto que chama glutamina. Glutamina é uma proteína, né? Você compra em farmácia, você pode mandar manipular também, que é um pozinho que eu diluo na água e peço para meus pacientes colocarem forminhas de gelo e ir consumindo, né, aquele gelo, né, na boca. E isso alivia, né? Na verdade, ela tem uma propriedade cicatrizante nessas feridas. Para né? vocês poderem ter uma noção exatamente do que a Clícia está falando sobre a mucosite, imagine que tem uma afta na sua boca. Ah, dói, né? Dói muito. Agora imagina a sua boca toda tomada de aftas. Como é que você vai se alimentar? Imagina todo o seu trato gastrointestinal tomado de aftas. Isso é a mucosite, né? E que é tomado e é um dos efeitos, né? Que é por conta do tratamento medicamentoso. Exatamente. Mas o que ela fala também é nesse sentido de dar uma qualidade para esse paciente, para que ele possa se alimentar. Até porque as pessoas pensam, né? Você não quer comer, você não quer comer. Às vezes a pessoa quer comer, não, Clícia? Mas ela não consegue. Ela não consegue. Exatamente. E aí é onde entra todo esse aparato, o trabalho com a glutamina, que é fundamental, que é relevante, né? Exatamente. E você fazer como é que a gente pode dizer? As surpresinhas, né? Vamos fazer em gelinho, porque refresca, né? Isso, exatamente. Tem também no caso de um sintoma tipo náusea, né? Que é muito comum também. Geralmente tem várias condutas, mas uma das que eu uso bastante é o consumo de frutas cítricas. No caso, se a pessoa não tiver mucosite, então vai piorar. Arde, né? Arde, né? Então, aí na mucosite evita fruta cítrica. Mas, no caso de náusea, por exemplo, é super interessante usar fruta cítrica. Pode fazer um picolézinho de limão, né, com laranja. Isso alivia o sintoma da náusea, por exemplo. E é importante esse acompanhamento, porque que nem você falou, se não tiver mucosite, dá para ter frutas cítricas, né? Exatamente. É importante ter esse acompanhamento para saber o que a pessoa pode ingerir, pode fazer ingesta em cada fase do tratamento, não? Exatamente. A gente falou em relação aos alimentos, né, que são importantes, enfim. Agora, quais são aqueles alimentos, se você puder, claro, né, ter a permissão de falar, que realmente devem ser abolidos? Existem alguns alimentos que devem ser abolidos da nossa ingesta, independente da doença, né? Mas em relação a essa questão específica para quem faz um tratamento contra o câncer, quais são os alimentos que é importante que ele não tenha na sua geladeira, que ele não tenha no seu cardápio? Bom, na verdade, assim, na literatura existem várias contestações de que existem alguns alimentos que são altamente cancerígenos, né? Então, a gente precisa evitar esses alimentos não só durante o tratamento, mas antes, né? Que seria, por exemplo, alimentos ultraprocessados, né? Aquela questão do alimento ser embalado, né? Assim, a gente fala muito também sobre aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. Aí tem pessoas que falam assim, mas e os agrotóxicos? Tem que ser orgânico, né? Não necessariamente precisa ser orgânico. Se a pessoa puder que seja orgânico, a gente sabe a questão de custo e tudo mais, é melhor que seja orgânico. Mas se não for, os efeitos que tem esses alimentos são muito superiores à ingestão do agrotóxico, né? Tem alguns alimentos também, por exemplo, os embalados, que tem aquela tarjinha de transgênico, né? Que tem, hoje em dia até a Anvisa pede para que tenha. Os alimentos industrializados, eles acabam sendo ruins. Então, o que eu sempre oriento? Moderadamente o consumo desses alimentos. O consumo de gordura, principalmente no caso do câncer de mama, né? Principalmente a gordura saturada, né? Porque a gordura, ela é como se fosse um precursor, né, do hormônio, do estrogênio, que é um dos fatores que leva ao câncer de mama. A gente sabe hoje em dia que existem vários fatores e existe uma janela, né, hormonal da mulher. Então, nós temos uma mulher que tem um risco aumentado por obesidade e aí se ela consome gordura, isso pode interferir, né,
digamos assim, na causa do câncer. Sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença quando, na verdade, tem essas restrições e a pessoa segue a risca, porque, afinal de contas, é a sua ingesta, né? Aquilo que realmente vai fazer bem para o seu organismo durante essa fase e também no depois, que é importante também ter, né? Essa orientação. Existem muitas questões, Clícia, em relação à alimentação, sobretudo aquelas questões de chá, né? Todas as questões mágicas que acontecem. E a gente está falando de mito. Quais são os mitos que existem acerca da questão da alimentação que você acha importante a gente poder lembrar as pessoas? Olha, tem muitos. Na minha prática, o que eu geralmente recebo de pergunta? Eu posso comer aquela fruta chamada noni, que existem coisas na internet falando que o noni cura o câncer, né? Geralmente eu sempre respondo para as pessoas terem cautela em tudo que elas escutam por aí, porque quando a gente descobre o câncer, vem um monte de gente falar o que a gente tem que comer, o que não tem que comer, e na verdade os profissionais que são os mais corretos para estar orientando essas pessoas, o médico e o nutricionista. Isso. E assim, gente, essas pessoas que vêm falar muita coisa para você, que acabou, que você ainda está sofrendo, né, o impacto do diagnóstico dessa doença, e muita gente vem falar para você o que vai fazer, as pessoas não fazem por maldade, elas fazem porque elas querem ajudar. Você pode até ouvir, pode até acolher, mas sabe aquela vez que você ouve e aí daí sai por aqui? Porque nesse momento é muito importante, como a Clícia está dizendo, que você ouça o seu médico, a sua médica oncologista. Quem são os profissionais que o seu médico vai indicar para que você realmente faça o acompanhamento? Faz parte da rede de apoio. Aquelas pessoas que te dão, né, algumas sugestões, é no sentido sim para te ajudar. Né? Mas também é importante por conta da rede de apoio, por conta do acolhimento, né? Um abraço gostoso, se fazer presente, não, Clícia? Mas em relação ao seu tratamento, existem profissionais que são qualificados, né, para poder te dar a melhor orientação possível, não, Clícia? Exatamente. E então, como eu estava falando do noni, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, a fruta noni, ela foi proibida de ser comercializada no Brasil, porque ela tem uma toxicidade hepática. Então, é perigosíssimo consumir ela, principalmente quem tiver em tratamento, né? Tem também muitos falando a respeito do chá de graviola, suco de graviola, né? Existem algumas pesquisas que falam que a graviola pode até interferir no tratamento do câncer. Ela pode, digamos assim, diminuir o efeito da quimioterapia. Isso é muito sério. É muito sério. Tem uma outra também, eu não vou lembrar o nome agora, mas também acabo recebendo, assim, várias vezes essa questão do chá, do suco de alguma fruta que às vezes a gente nem conhece direito. E a gente imagina assim, a pessoa ela quer ser curada, né? Então, eu vou para todas as tentativas. Não é bem assim, né? Mesmo que tenha a informação, apresenta para o médico. Né? Tem pessoas que ficam com medo, né? Não, eu não posso porque ele vai brigar comigo. Vai brigar mesmo, porque isso é muito sério. Né? Mas apresente ao médico e brigar no bom sentido, né? Porque o médico vai orientar da melhor forma possível, não, Clícia? E mais ainda agora a importância do nutricionista. Porque às vezes eles não falam isso para o médico, mas eles falam para o nutricionista. Né? Em conversa, às vezes, acabam soltando. Né? E você vai filtrando ali, né? Filtra, né? Lógico. Tem alguns que vão falar, não, mas eu quero continuar tomando. É uma opção da pessoa, mas ela já sabe, ela já tem o conhecimento de que aquilo pode fazer mal. Né? Então, sempre falar para o médico, para o nutricionista, porque ele é o melhor profissional para orientar. Clícia, nós estamos, né, com tempo, infelizmente, mas eu gostaria muito que você voltasse, que a equipe da Abrapec possa voltar aqui também, para poder falar desse trabalho relevante que vocês fazem acerca das pessoas que passam por esse tratamento tão sério. Mas agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Para onde que eu olho? Então, na verdade, minha mensagem é a seguinte. No caso do câncer de mama, que é o foco, a taxa de cura é de 95%. Então, hoje em dia, a gente não pode dizer que o câncer não tem cura. Né? A alimentação está aí para prevenir, para ajudar durante o tratamento do câncer. Mas uma coisa nada a ver com nutrição que eu queria falar. Não lute contra o câncer, lute pela vida. Né? Pense no viver o hoje, não pensar lá atrás. Né? Eu vejo muito assim no consultório, a pessoa
chorando, assim, falando, devia ter bebido menos, comido mais saudável, enfim, devia ter feito um monte de coisas antes do câncer. Na verdade, tem que viver o agora e pensar que lá atrás já passou e pra frente você tem coisa para viver. Exatamente. E se na realidade você ainda não tem esse diagnóstico, é trabalhar a prevenção. Exatamente. Né? Por isso a importância do Outubro Rosa, nessa lembrança. Eu não posso deixar de citar sempre a doutora Marilana, que diz que é como se fosse um presente de aniversário, mesmo que seu aniversário seja lá, por exemplo, em julho, mas o seu presente em outubro, de você ir lá e fazer os exames, né, de se cuidar realmente, né? E é importante você dizer isso e focar na cura, focar no tratamento, né? Porque a quimioterapia, as pessoas que tanto temem por conta dos efeitos colaterais, mas é o maior aliado, né? Acerca do combate a essa doença, uma vez que foi diagnosticada, né? Querida, muito bom ter você aqui, Deus te abençoe. Você volta aqui outras vezes que você tiver disponibilidade para a gente poder falar desse assunto que é muito importante para toda a nossa sociedade. Obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês. E eu acho que vai ter paciente meu que vai assistir esse programa aí. Vai ter muitos outros pacientes que não são pacientes também, mas que vão procurar saber, vão procurar se informar sem sombra de dúvidas. Tá bom? Você quer mandar um abraço especial para alguém? Não, para minha família, para o meu marido, que sem eles, né, a gente não conseguiria nada. Verdade, ainda mais esse recorte tão delicado que é trabalhar com pacientes oncológicos, né? Deus te abençoe na caminhada, viu? Obrigada. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.